O anime começa com o nosso protagonista, que é o Luo, que estava na aula, na faculdade. E, diferente de mim, que sou estudioso, não estava nem aí para os estudos. Ele estava lá no fundão, viajando, pensando em besteira. O professor percebeu, mandou o Luo se levantar e fez uma pergunta. O Luo se levantou, mas não conseguiu responder nada. Aí a turma toda começou a rir dele. O Zeng, o aluno mais puxa-saco da sala, se levanta, dá a resposta e ainda tira uma onda. Você não sabe nada, Luo. Acho que você nem devia estar aqui estudando. O Zeng, claro, estava tentando impressionar o professor e se achando maioral. Ele até agarra o Luo, arrasta ele até o professor e manda: pede desculpas para ele. O Luo, no entanto, se recusa a pedir desculpas, dizendo que só não tinha entendido a matéria e por isso não sabia a resposta. Mas o Zeng estava forçando a barra. Quando o Luo tenta se afastar, acaba derrubando sem querer o copo de café do professor que estava na mesa. Só que no reflexo, o Luo consegue salvar o copo. Ufa! Mas nessa confusão ele quebra a caneta-pincel do professor Ju, um item que era super importante para ela. Na cena seguinte, vemos o Zeng e Luo sendo levados pelo professor à sala do diretor. Assim que chegam, o Luo está apavorado, pois sabe que toda a culpa vai cair nas costas dele. Enquanto isso, o Zeng chega fingindo ser o bom moço. Ele até fala com o Luo de um jeito legal e diz: eu peço desculpas pelo Luo também. Vendo isso, o Luo fica puto da vida. Ele fala: diretor, tudo isso que ele tá vendo é pura encenação. Mas o diretor grita: cala a boca! Luo, você quebrou o item mais valioso do professor Ju. Era um pincel ancestral de milhares de anos, quase impossível de achar. A professora Ju, então, interfere. Luo, não precisa se preocupar tanto. Você só precisa me arranjar um pincel idêntico a este. Mas vou logo avisando, não vai ser fácil. Procurando esse pincel, você vai aprender muitas coisas, o que vai ser bom pra você. E eu vou ter meu pincel de volta. O Luo topa na hora, porque se não aceitasse, ia ser expulso da faculdade. Logo ele percebe o quão difícil era a missão. Vasculhou a cidade inteira, lugar por lugar, e nada de achar o tal pincel. Ele até pensou: será que o professor tá de sacanagem comigo só pra me fazer sofrer? Mas, perambulando, o Luo dá de cara com o Zeng, que estava correndo pra algum lugar. O Luo o segue e descobre que o Zeng também estava atrás do pincel, querendo achá-lo primeiro para entregá-lo ao professor e se sair bem. Nesse momento, o tio do Zeng fala: achei o pincel, mas não tá aqui, tá em outra cidade. Vamos pra lá, mas antes vamos comer alguma coisa. Do outro lado, o Luo fica feliz, pois essa era uma grande chance. Ele corre o mais rápido possível para outra cidade e acha a loja. Chegando lá, a dona da loja é uma moça chamada Hong, e logo de cara, o Luo se apaixona por ela. Meio envergonhado, ele pergunta: você tem aquele pincel? A Hong confirma: sim, nós temos. Ela mostra o pincel, mas avisa que ele não pode tocar nem comprar ainda. Ela explica que só pode vendê-lo depois que o avô dela voltar e ela puder perguntar a ele. Nisso, um homem de terno entra na loja e afirma: aquele pincel é meu. Esse cara é um criminoso e a Hong o conhece. Ela diz: nunca chamamos-te aqui, vaza logo. O Jan, que se chama Zan, fica furioso. Pega o pincel e o examina. Ele diz: não é o pincel que tô procurando, e o joga fora. Mas o Luo, no momento exato, o agarra. O Jan então diz: se você não me der o pincel que tô pedindo, vou matar todos vocês. O Luo se mete no meio e, para defender a garota por quem acabou de se apaixonar, começa a lutar contra o bandido. O Jan se irrita e libera o seu poder, fazendo com que os dois voem para longe. A Hong avisa: Luo, fique para trás! E libera os próprios poderes. Ela usa umas lanças de gelo, mas não afetam muito o Jan. Ele fica chocado, no entanto, quando a Hong invoca um pincel de gelo e o ataca com ele. O Jan se leva a sério e invoca o seu pincel de nuvem. Os dois começam a lutar feito loucos. O Luo só pensa: será que eu vou morrer no meio dessa briga? O Jan diz a Hong: seu pincel é poderoso, mas você não pode me vencer. Aí somos levados a uma cena do passado, que mostra um velho bebendo muito. Este não era um velho qualquer, era o sábio mais forte do mundo. Mas como ele estava velho e cansado, não queria mais trabalhar. Sabendo que ia morrer logo, ele estava só curtindo a vida. Antes de morrer, ele aprisionou seu espírito e todos os seus poderes num pincel. Voltando ao presente, o Zeng e a Hong estão na luta, de repente a Hong é atingida e o pincel que ela carregava escapa, indo direto pro Luo. O corpo do Luo começa a mudar. Em pouco tempo, a presença dele é completamente diferente. O Jan tenta atacá-lo de novo, mas não consegue acompanhar a velocidade do Luo. O Jan usa o movimento mais forte, mas não funciona contra ele. O bandido percebe que cometeu um erro enorme e foge dali. Depois que ele se manda, a Hong pergunta: Luo, você tá bem? Mas o Luo desmaia ali mesmo. Na cena seguinte, o Luo tem um lugar estranho, num barco, mas a felicidade dura pouco porque o barco afunda. Era um sonho, mas ao acordar, ele vê a Rong na sua frente. O avô da Rong, o Sr. Wei, chega e se apresenta.
O Sr. Wei diz que o Lu desmaiou porque não aguentou o poder do pincel. O Lu se lembra de tudo o que aconteceu. Ele se toca que ainda não tinha pego o pincel do professor. Ele pergunta, Sr. Wei, o senhor tem aquele pincel de abacaxi? Acho que ele se referia a algum detalhe no desenho do pincel. O Lu fica chocado quando o Sr. Wei diz, vendi para um garoto chamado Zhang. Sem ter o que fazer, o Lu se entristece e vai embora. Mas o Sr. Wei diz, não se preocupe, muita coisa aconteceu aqui na nossa loja com você, então você pode ficar com este pincel. E completa, dizendo que o pincel que ele está dando é muito mais valioso do que o que ele foi buscar. Em outra cena, vemos uma garota de vestido vermelho tentando entrar escondida em uma área restrita. O guarda a pega, mas ela inventa uma desculpa, dizendo que só estava procurando banheiro. O guarda dá um mapa da saída e manda ela ir embora. Enquanto isso, o Lu continua triste. Ele ainda não tinha a caneta que o professor pediu. Mas ele se lembra de que a professora Ju tinha dito que ele aprenderia algo de bom e ela teria o pincel de volta. Pelo menos aprendi coisas novas e esse pincel é bom. Espero que ele não me expulse da faculdade. O Lu estava indo para a sala do professor Ju para entregar o pincel, o que ele ganhou, e pensando em inventar uma história emocionante para amolecer o coração do professor. De repente, o professor Ju aparece por trás e pergunta, Lu, o que você está fazendo aqui? O Lu fica sem reação e diz, eu achei a sua caneta. O professor fica feliz e o leva para o escritório. O Lu estava super nervoso, pois sabia que não estava entregando a caneta que deveria. Mas não tinha mais o que fazer e ele entrega o pincel. Assim que entrega o pincel, ele misteriosamente sabe toda a informação sobre a caneta. O professor percebe logo que é um pincel muito valioso. E quando o Lu descreve todas as informações, o professor Ju fica super contente. Ele até testa a caneta. Bom, pelo menos o Lu não seria expulso da faculdade. Na cena seguinte, o Lu tá num café pesquisando de onde veio tanta informação e o que era aquele pincel. De repente, uns bandidos invadem o café e começam a ameaçar o dono. Na briga, o dono do café mostra ser um ótimo artista marcial, dando uma surra em vários. O Lu também entra para ajudar. O dono do café, que se chamava Ken, fica feliz. Eles tinham virado amigos há pouco tempo. A briga continua, mas logo o Lu é cercado. Ele estava numa enrascada. Quando ele ia ser atingido por 2 ou 3, um poder enorme é ativado no corpo do Lu. Não se sabe como, mas ele levita. Ele nem sabe como os poderes dele funcionam. Vendo o poder dele, os bandidos tentam atacar o dono do café, mas o Lu se teleporta de repente e acaba com todos. Os bandidos vão embora e o Ken diz, eu não sabia que você estava escondendo seus superpoderes. O Ken queria conversar, mas o Lu diz, estou cansado, falamos depois. O Lu estava super animado, descobrindo muita coisa e vendo que tinha se tornado alguém muito poderoso. Ele mal podia acreditar que estava vivendo tudo aquilo na vida real. Ele pensa em se chamar de Pintor Pincel de Tinta, ou Homem Pincel de Tinta, mas acha os nomes muito estranhos e decide pensar em outra coisa. Cansado, ele acaba dormindo. Enquanto dormia, ele tem um sonho com um velho estranho que o assusta. Com medo, ele não consegue mais dormir e sai de casa no meio da noite. Ele pensa que precisa voltar àquela loja para encontrar as respostas. Mas enquanto ele andava na rua à noite, ele sente algo muito perigoso atrás dele. Ele se vira e vê um monstro assustador. O Lu tenta fugir com todas as forças, mas o monstro o pega. Ele tenta se acalmar, pensando que tem superpoderes, mas na verdade eles não funcionam. Ele pensa, é o meu fim. Aceitando a morte, ele começa a lamentar que ia morrer sem ter uma namorada ou sem ter virado o super-herói que sonhava ser. Quando o monstro está prestes a matá-lo, de repente, ele congela. A Rong tinha chegado na hora certa para salvar o Lu. Ela pergunta se o pincel que ela deu para ele estava com ele, mas o Lu diz, eu dei pro meu professor. A Rong fica furiosa e desconta a raiva no monstro. O Lu se encanta de novo ao ver a Rong tão poderosa. Depois de tudo, o Lu e a Rong voltam para a loja e a Rong o leva para conversar com o avô dela. O avô, o Sr. Wei, explica que o monstro que o atacou era um marionete de pincel, monstros da perigosos criados com canetas pincéis. Ele diz, se você estivesse com o pincel que te dei, poderia ter se salvado, mas você o deu para outra pessoa, não é mesmo? O Lu confirma, sim, o pincel foi para o meu professor, e pede, por favor, me conte a história do começo, sei que vocês estão escondendo algo. O avô diz, se você quer saber, eu te conto. Há muito tempo, o mundo estava num caos, tipo uma guerra mundial. Muitos espíritos e magos talentosos estavam morrendo. Um mago forte começou a prender todos os espíritos em pincéis, e um desses pincéis é o que está dentro de você agora.
Se você não sabe, o espírito que tá em você é o rei de todos os espíritos. O Luo fica animado. Então eu sou o rei dos pincéis espirituais? O avô diz, pode ser, mas não é bem assim. O poder do pincel espiritual que você tem é apenas uma pequena parte do poder total desse espírito. De repente, o avô sente algo estranho e, detectando um inimigo atrás do Luo, o ataca. O nome do agressor era Li, e ele tinha vindo atrás do Luo porque ele tinha o pincel espiritual mais forte. E o Li não era um inimigo qualquer. Ele era o chefe de uma família muito perigosa. Antes que o Li pudesse atacar, a Hong o ataca primeiro. Mas o Li defende com facilidade e contra-ataca a Hong com tudo. O Luo entra na frente para proteger a Hong, mas o avô a segura no momento certo. O Li, furioso, começa a lançar vários ataques de uma só vez. O avô era um guerreiro experiente, mas o Luo pergunta a Hong, o que está acontecendo? A Hong explica, o pincel que você tem é um dos 7 pincéis colossais, e esse cara tá tentando coletar todos os 7, e um deles está em você. Ele veio te matar para pegar o pincel. Enquanto isso, o avô estava lutando, mas por ser velho, não aguentaria muito tempo. A Hong decide lutar e diz ao Luo, fuja o mais rápido possível, porque se eu perder, ele vai te matar também. O Li estava prestes a matar o avô, mas o Luo ativa o seu poder e cria uma barreira de proteção. O avô insiste, Luo, fuja. Você não pode vencer este cara. O Luo responde, eu entrei nessa briga e não posso mais fugir. Mas a resistência do Luo não dura muito. O Li o pega para matá-lo. De repente, o avô entra na frente, tomando o ataque para si e se sacrificando. Mas antes de morrer, ele consegue causar um bom dano no Li, que é obrigado a fugir temporariamente. Na cena seguinte, vemos que o avô não tinha morrido. Ele se levanta com dificuldade e diz ao Luo, você tem que tirar esse pincel de dentro de você o mais rápido possível, e eu vou achar um jeito. Mas o Luo responde, não se preocupe, eu vou aprender a controlar esse pincel. Não quero colocar a vida de vocês dois em risco por minha causa. Eu juro que vou aprender a usar esse pincel e proteger vocês. O avô concorda, se é o que você quer, Luo, que seja. Vai ser difícil. Mas eu te treino. Mas antes, preciso descansar um pouco para me recuperar. A Hong diz, não se preocupe. Enquanto você não se recupera, a responsabilidade de treinar o Luo é minha. Apesar de tudo, o nosso protagonista, que é meio lerdo, fica feliz que a Hong vai treinar ele. Na próxima cena, a Hong e o Luo estão na escola, e todos estão dando atenção ao Luo, afinal ele estava andando com a Hong. Ela o leva a uma biblioteca e diz, você tem que recitar todos os poemas importantes aqui. Porque só sabendo todos os poemas, você vai entender o potencial total do pincel. O Luo fica frustrado, porque achava que não teria que estudar mais, e agora tinha que memorizar poemas. A Hong estava tensa, e o Luo tenta contar uma piada para fazê-la rir, mas infelizmente ela não ri. Nisso, o Zeng aparece e tenta diminuir o Luo. Se você só está sendo obrigado a ficar com o Luo, você pode ir embora. Se você quer poemas, e sei todos eles de cor. O Luo fica irritado e sem saber o que fazer. O Zeng se apresenta a Hong e diz que o Luo é um péssimo aluno, que fez algo tão ruim dias atrás que merecia ser expulso da faculdade. O Luo pensa que, depois de ouvir tudo isso, a Hong não ajudaria mais. Mas, como dizem por aí, a minha é diferente. A Hong dá um corte no Zeng. Você só está se exibindo mesmo sendo um inútil. Todo mundo na sala começa a rir do Zeng, mas o Zeng, que é um cabeça dura, ainda achava que ela só estava com o Luo por obrigação e que podia roubar a Hong dele. Um tempo depois, a Hong e o Luo estão sentados debaixo de uma árvore. O Luo ainda não acreditava que a Hong o tinha defendido. Ele pensava, será que isso é amor verdadeiro? Deixando isso de lado, o Luo tinha memorizado todos os poemas, mas não tinha entendido nenhum. A Hong se senta ao lado dele e diz, os pincéis preferem entrar em pessoas geniais, que sabem tudo sobre poemas e seus autores, para que os pincéis possam usar todo o potencial deles. Mas como ele foi parar num cabeça-oca como você, ele nunca vai usar todo o potencial. O Luo pensa, era só o que faltava. Ela me chamou de cabeça-oca na minha cara. O Zeng, que estava atrás da árvore, ouvindo tudo, pensa, se é assim, eu também tenho que arranjar um pincel. O Luo estava cansado de estudar e achou que merecia uma pausa. A Hong diz, você vai ter uma pausa eterna quando o Li vier atrás de você. A família dele é muito poderosa e ninguém quer brigar com eles. Você precisa urgentemente aprender sobre o pincel em você. Quanto antes você souber, melhor vai poder usá-lo. O nosso protagonista desempregado ainda estava pensando em tirar férias. De repente, não se sabe como,
o Luo descobre toda a informação sobre o pincel e explica para Hong. Acontece que ele tinha ido ao professor antes e recolhido todas as informações, e estava fazendo isso para impressionar Hong. E o plano funcionou, porque ao ouvir tudo, a Rong sorri pro Lu pela primeira vez na vida. O Lu se perde nos próprios pensamentos e a Rong dá um soco nele, mandando-o estudar mais. Enquanto isso, Zeng está falando com o tio de forma misteriosa, pedindo para que ele ache um pincel espiritual para ele o mais rápido possível. O tio diz que já tem um reservado para ele. Naquela mesma noite, a Rong e o Lu estão andando juntos e o Lu tá recebendo muita atenção por estar com ela. O Lu diz: Rong, se você quiser pode ir para casa. Mas ela responde: não, vou ficar com você. Todos ao redor ficam chocados. O Lu aceita, mas diz: tudo bem, mas não aqui. Venha comigo para outro lugar. Ele leva a Rong pro Cybercafé, aquele mesmo lugar onde ele estava alguns dias atrás. Ele explica ao Ken, seu amigo, que a Rong é uma parceira, não a namorada dele. O Ken dá um lugar para eles sentarem. A Rong fica surpresa ao ver o Cybercafé e o computador. Ela diz: eu fui treinada para controlar um pincel espiritual desde criança. Isso quer dizer que nunca pude explorar o mundo lá fora. Tudo isso é novo para mim. O Lu diz: tem muita coisa na internet. Se você quiser, podemos dar um tempo no treino e jogar um pouco. A Rong também precisava de um descanso e eles começam a jogar. O Lu pensa: será que a Rong nunca jogou mesmo antes? Porque ela estava jogando muito bem na primeira tentativa. A Rong diz: esses jogos são fáceis. Controlar um pincel espiritual é 100 vezes mais difícil do que jogar. Ouvindo isso, o Lu volta a treinar. Ele percebe que quanto mais poemas ele recitar, mais forte o espírito dele vai ficar. Cansado de recitar tantos poemas, ele se levanta e vai falar com um amigo. Conversando, ele diz que a Rong é uma garota muito esforçada. O Ken dá um conselho: acho que a Rong não vai gostar de ficar em um cybercafé por muito tempo. Você precisa arranjar outros lugares para levar ela, senão o seu relacionamento não vai durar. O Lu concorda e diz que vai pensar nisso. Em seguida, ele volta para Rong e fica observando enquanto ela dorme. O Lu tinha que sair para resolver algo, mas não queria que a Rong ficasse preocupada. Ele liga para o professor e pergunta se ele pode pegar emprestado o pincel que ele tinha dado. O professor diz: aquele pincel eu dei pro Zeng porque o tio dele pediu. O Lu fica tenso e corre para fora para pegar o pincel. Ele corre pela noite escura e de repente cai. Olhando para quem o fez cair, ele vê o tio do Zeng no chão, ferido. O Lu não entende nada e liga para emergência. Mas de repente ele ouve vozes estranhas vindo de trás dele. E ele tenta espiar e vê o Zeng sentado com uma mulher que parecia muito poderosa, fazendo alguma coisa com ele. O Lu fica chocado. A mulher diz: você deveria ser grato por ser digno de ser minha marionete. O Lu não sabe o que fazer. Olhando pro Zeng, ele queria dar um tapa nele, mas por humanidade ele precisava salvá-lo. Ele pensa: se eu for lutar diretamente com ela, eu vou morrer, porque ela é muito mais forte. Talvez eu devesse chamar a Rong, mas até lá o Zeng pode morrer. Depois de pensar muito, o Lu tem uma ideia. Do outro lado, a mulher estava fazendo algo com o Zeng. O Lu grita: quem está aí dentro? Como você se atreveu a pegar o Zeng? Como você ousa confrontar a família Z? Se você não lembra, é a mesma família que estava perseguindo o Lu, a mais forte de todas, e ele estava usando isso para se salvar. A mulher não levava a sério e achava quem estava brincando, mas o Lu libera o poder e mostra que também tem um pincel espiritual. A mulher começa a confiar um pouco e diz: eu não peguei o Zeng, ele veio até mim para que eu colocasse o pincel nele. O Lu, fazendo o exagero teatral, diz: não quero ouvir nada, devolvou o Zeng, ou eu chamo o Sr. Li e te mato. Mas a mulher não demora a perceber que o Lu estava só atuando. Ela libera o poder e diz: eu como ratos como você todo dia. Ela ataca o Lu tenta fugir, mas não consegue. Ela aprende com a sua arte e diz: você não pode escapar disso. O ataque machuca muito o Lu e ainda injeta um veneno na garganta dele. A mulher começa a ficar entediada e decide matar o Lu. Quando ela estava prestes a tirar a vida dele, o Lu não sabe o que fazer. Ele se lembra de um poema que ele tinha lido e começa a recitá-lo. De repente, uma explosão de poder acontece dentro do Lu. Ele nem sabia como um poema podia dar tanto poder, mas a mulher fica chocada. Ela não tinha ideia de quão forte o Lu tinha ficado. O Lu estava super poderoso. Nisso, o sol nasce, e com o nascer do sol, o Lu se lembra de um poema. Ao recitá-lo, o Lu lança um ataque devastador que faz com que névoas roxas matem a mulher. O Lu se lembra de mais poemas e os recita, criando uma enorme onda roxa, e com o ataque final, ela é derrotada. Nossa, o estudo do nosso protagonista valeu a pena. Talvez eu deva estudar também. O Zeng ainda estava vivo. Isso era bom. E talvez ruim. O Lu pega e leva até a Rong. O Zeng estava parecendo um zumbi. A Rong diz que o Zeng tinha sido controlado pelo pincel, mas que por sorte não tinha chegado no cérebro. A Rong não consegue curá-lo totalmente, mas diminui o processo. Nisso, o pai do Zeng chega. Agradece ao Lu por salvar o filho e lhe dá dinheiro. Um tempo depois, a Rong e o Lu estão sentados. A Rong diz: você fez um ótimo trabalho, Lu. Tenho orgulho de você. Você usou tudo que aprendemos muito bem. E esse elogio não era pouca coisa pro nosso Lu. Do outro lado, o Ken, o dono do café, vê algo caído no chão.
Ele abre e um poder desconhecido entra nele. A Hong e o Lou chegam correndo. O Lou diz, esse é o pincel que eu ganhei depois de derrotar aquela mulher. A Hong diz, se você ganhou um pincel, por que não me disse antes? Se for um pincel de verdade, não precisamos nos preocupar, ele só desmaiou. Quando ele acorda, o Ken diz, Lou, eu sabia que você era um super-homem. Me diz logo, você é do lado do bem ou do mal? O Lou diz, calma aí, me deixa explicar. Nós não somos caras maus. O Ken diz, se é assim, eu também virei um super-homem. E diz, não se preocupe, se alguém te atacar, eu te protejo. Mas a Hong diz, para! Você acabou de receber esse poder, nem sabe qual é. O Ken diz, você não entende, eu posso morrer para salvar o meu amigo. Na cena seguinte, a Hong, o Lou e o Ken estão sentados. O Ken queria descobrir quem era o dono do pincel que entrou nele, mas ninguém sabia e ia demorar muito para achar a origem. Nisso, um paciente ferido na cabeça passa ao lado e a ponta dos dedos do Ken começa a brilhar. Ele acha que seus poderes despertaram. O Lou fica chocado, mas a Hong diz, não chegue perto dele, não sabemos qual é o poder dele. De repente, não se sabe o que acontece, mas os três são levados para um espaço escuro, onde um poder desconhecido os ataca. A Hong diz que as 5 cores que eles estão vendo são muito perigosas e que eles precisam fugir, senão serão controlados. Depois de um tempo lutando, o Lou é pego pelo poder e a Hong também é capturada porque se distraiu. Mas como a Hong estava em apuros, o Lou não podia deixar de ajudá-la. Afinal, ele não tinha muitas chances de ser o herói dela. Não se sabe como, mas o Lou recupera a consciência com os próprios poderes e acorda a Hong. A Hong diz que esses poderes são perigosos e que o responsável deve ser da família azul e que ele veio para matar o Lou. A Hong usa os poderes e cria uma barreira de gelo para bloquear os ataques. Mas o inimigo invoca vários demônios. Os demônios atacam a Hong e ela é atingida de novo pela luz vermelha e fica sob o controle dela. Para salvá-la, o Lou entra na frente e atira daquela ilusão. O Lou estava tão focado em tudo isso que nem percebeu que um demônio tinha vindo por trás e atravessado o peito dele com a mão. O Lou avisa a Hong, fuja daqui o mais rápido possível. O demônio agarra e o atira contra o Ken. Assim que o Ken toca o Lou com os dedos, todos os ferimentos do Lou se curam. O Lou não entende como ainda está vivo. O Ken toca a Hong e todos os ferimentos dela também se curam. Eles percebem que tudo isso está sendo feito com o toque dos dedos do Ken. Finalmente, o nosso dono do café está orgulhoso de si mesmo. Ele fica super confiante e vai lutar contra os demônios. Apanha muito, é claro, mas ele pode se curar com o próprio poder. No final, o Ken encontra o responsável por toda aquela confusão. O membro da família azul tenta se render, mas o Ken não perdoa e o surra muito. O membro da família azul consegue fugir para salvar a própria vida. Toda aquela fumaça preta desaparece e eles voltam para o hospital. O Lou vai ver o Zeng e o professor dele estava lá, triste, dizendo que tudo isso era culpa dele. O Lou tem uma ideia. O Ken toca o Zeng, mas ele não se recupera totalmente porque os poderes do Ken ainda não funcionavam completamente. O Lou vai procurar a Hong e a encontra conversando com alguém dizendo: o Lou caiu na nossa armadilha e tudo está indo como planejado. Ele faz tudo o que eu mando, é muito fácil manipulá-lo. Ao ouvir tudo isso, o Lou vai até a Hong e a confronta. A Hong diz, isso é óbvio. Você não achou mesmo que eu andaria por aí com um idiota como você sem nenhum motivo, achou? O coração do Lou se despedaça. Ele não sabia que a Hong estava apenas o usando. Na cena seguinte, a Hong e o avô dela estão juntos. Descobrimos que o plano do avô sempre foi usar o Lou para encontrar os outros pincéis. O Lou, pensando em tudo, está andando na rua e encontra a garota de vestido vermelho. Se você se lembra, é aquela que tentou entrar ilegalmente no templo. Ela tenta manipular o Lou. Vem comigo, a Hong te traiu, mas eu não vou. Se você quiser, podemos trabalhar juntos e achar os 7 pincéis colossais antes da Hong e do avô dela. Mas, como dizem, quem se queima com água quente tem medo de água fria. Ele diz, não precisa, estou bem assim, mas ela puxa ele à força. O Lou, que é um brincalhão, se deixa manipular de novo. E, claro, sabemos que essa garota não é boa. Ela o leva para um canto e, com a desculpa de flertar, o deixa inconsciente. Depois, ela coloca ele no carro e vai embora. Do outro lado, a Hong e o Ken estão procurando o Lou, mas ele sumiu. Na cena seguinte, o Lu tá no porta-malas do carro. Ao acordar, ele percebe que seus poderes foram selados. A garota o leva para um templo e diz, se eu quiser, posso te matar aqui e pegar o pincel de dentro de você. Ela lança um ataque perigoso contra o Lu para extrair o pincel, mas o ataque é bloqueado por alguém. Vemos uma pessoa careca que estava lá. Ele chama o seu aluno chamado Ju e manda ele matar a garota. O Ju e a garota começam a lutar. Ela era forte, mas o Ju era mais forte e vence a luta. Mas a garota consegue fugir. Descobrimos que o nome do careca era Mestre Bei. Depois que tudo acaba, o Mestre Bei pergunta, você tem um pincel em você, estou certo? O Lu diz, não tenho nenhum pincel.
O Mestre Bei diz: você tem um pincel, eu posso sentir. O Luo se prepara para lutar, mas o Mestre Bei diz: não se preocupe, não viemos te fazer mal, nem quero lutar. Só quero saber mais sobre o pincel colossal verde que está em você. O Mestre Bei conta uma história antiga. Há muitos anos, ele e o pai da Hong eram grandes amigos. Mas por algum motivo, o pai da Hong desapareceu e nunca mais foi visto. Com a sua ajuda, eu só quero saber onde o pai da Hong está e como ele está. De repente, o Mestre Bei sente a presença de alguém. E não é ninguém menos que o Ken. O Luo acalma a situação e diz que o Ken é amigo dele. Ele ligou para o Ken quando estava em apuros e por isso ele veio. Mas novamente, o Mestre Bei e os outros sentem a presença de mais alguém. E é uma presença muito forte. O Mestre Bei usa sua magia para fazer todos desaparecerem. Vemos que a pessoa que chegou era o King, e ele estava com uma pessoa para extrair o pincel dela. Aquele templo é um lugar onde pode-se extrair pincéis de dentro de qualquer pessoa. O King começa a extrair o pincel. Lentamente, o espírito daquela pessoa vai saindo e tomando a forma de um pincel. Quando o pincel é extraído, o King pega uma faca para matar a pessoa. Mas o Lua, o Ken e os outros, menos o Mestre Bei, saem de onde estavam escondidos porque não podiam assistir a uma morte na frente deles. Como todos saíram, o Mestre Bei também tem que sair. O King fica muito feliz ao ver o Lua, pois descobre que ele também tem um dos 7 pincéis colossais e o pincel que ele acabou de extrair também era um dos 7. O King ataca o Lua, que tenta invocar seus poderes, mas não consegue. Sorte que o Ju salva o Lua na hora certa. O Mestre Bei diz: Lua, fique para trás, você ainda não sabe usar o pincel direito. O Ju tá lutando bem contra o King, dando um bom desafio no combate corpo a corpo, já que não sabe usar magia. Mas depois de um tempo, o King fica muito bravo e usa a magia para preparar o seu ataque mais forte, dizendo: nesse ponto, não importa o que você faça, você vai morrer. Todos vocês vão morrer. O Mestre Bei percebe o que está acontecendo e cria uma barreira. Mas o King a destrói com facilidade e lança outro ataque devastador. O Ju entra na frente, se sacrifica e salva todos. Neste ponto, o King estava muito poderoso. Ele pega o Luo e o Ken do Mestre Bei, mas o King se distrai com a pessoa de quem estava extraindo o pincel. Ele precisava focar nela, senão o pincel não seria extraído corretamente. O King coloca o Luo e o Ken de lado e extrai o pincel completamente. O Luo e o Ken estavam em apuros, eles não sabiam como sair dali. Quando o King tenta pegar o Luo e o Ken de novo, o Ken toca o King com o seu poder nas mãos. Assim que o Ken toca o King, o pincel que ele tinha extraído volta para o corpo da pessoa. O Luo percebe que o Ken tem 2 poderes, um de curar e um de voltar no tempo. O King estava preparando outro ataque perigoso para pegá-lo de novo, mas o ataque dele erra e acerta o pincel, que vai parar de novo no Luo. Depois de 2 minutos, todos ficaram em silêncio, porque era impossível 2 pessoas terem 2 pincéis espirituais. Uma explosão de energia acontece dentro do Luo, e na frente do King, o Luo exibe seu novo poder. O King fica com medo e foge. O Ken estava super feliz que tinha identificado o novo poder tão rápido e aprendido a usá-lo. Mas o Luo estava exausto e disse: eu não aprendi a usar meu novo poder, eu só recitei um poema e ele criou uma ilusão. Na verdade, eu não sei usar esse pincel. O Mestre Bei se aproxima, examina o corpo do Luo e diz: eu não sei como, mas o Luo conseguiu fundir os 2 pincéis. Antes, uma pessoa tentou fazer isso à força e morreu pouco tempo depois. Nunca houve alguém no mundo com 2 pincéis antes. Nisso chega uma carta da Hong. Ao lê-la, o Luo diz: não sei se a Hong está sendo legal comigo ou só me usando. O Ken diz que ele deveria dar mais uma chance para Hong. O Luo, o Mestre Bei e o Ken vão à aldeia deles para tentar extrair um dos pincéis do Luo. Se não fizessem isso, não havia garantia de quanto tempo o Luo viveria. Eles vão ao chefe da aldeia, porque se alguém soubesse de algo, seria ele. Ao saber que o Luo tinha absorvido 2 pincéis sem se ferir, o chefe diz: talvez seu corpo seja diferente e você possa ir muito além. Mas o Luo diz: não preciso disso. Por favor, tire um pincel de mim. Eu não quero morrer solteiro. Ouvindo a história triste do Luo, o chefe tenta fazer algo. Ele se conecta ao Luo e tenta extrair um pincel. Era muito difícil e o chefe estava cansado. O chefe se senta para descansar, mas de repente é atacado e morre. De tim! A morte repentina de um chefe de aldeia não era pouca coisa. A aldeia entra em pânico. Uma garota que estava lá vê tudo e avisa a todos. O Luo e o Mestre Bei estavam em apuros, pois todos pensariam que eles mataram o chefe.
Eles fogem para um lugar secreto. Eles chegam a um templo que tinha um caminho secreto para uma biblioteca. O Mestre Bay diz que ninguém devia saber sobre a biblioteca. Ficar aqui é o lugar mais seguro por enquanto. Mas esta não é uma biblioteca normal. Teremos que nos esforçar para sair daqui. E agora que chegamos, não podemos voltar, senão seremos mortos. Ao avançarem na biblioteca, havia algo escrito com uma caligrafia muito estranha. E no meio, vários pincéis estavam guardados. De repente, os pincéis sentem a presença do Luo e do Mestre Bay e se ativam. Alguns se transformam em monstros. Descobrimos que esses monstros são marionetes de pincel que só ouvem sons, não enxergam. O Luo se aproveita disso e mata todos os marionetes de pincel. O Mestre Bay fica impressionado com as habilidades de luta do Luo. Depois, eles examinam todos os símbolos lá. O nosso gênio careca, o Mestre Bay, descobre onde pode ser a saída. Eles vão até lá, mas não havia porta. O Luo estava muito tenso, pois precisavam sair dali. O nosso protagonista, que é um cabeça oca, não usa inteligência e invoca seu poder mágico para quebrar o portão. Ele diz ao Mestre Bay: "É o que acontece quando estou estressado." O Mestre Bay estava preocupado, pois não sabia como o chefe tinha morrido. E aí vem mais uma coisa chocante. O chefe era o pai do Mestre Bay. O Luo e o Mestre Bay se separam e o Luo finalmente encontra o Ken. A noite tinha chegado e o Luo não conseguia dormir. Ele invoca o novo pincel e pergunta como separá-lo, mas o pincel dá uma página em branco. Ou seja, o pincel do Luo é um cabeça oca como ele. Outra coisa chocante, o segundo pincel do Luo, o pincel amarelo, a cada uso diminuía a vida do Luo. O Luo pensa se deveria pedir ajuda a Hong, mas o Ken diz que as garotas só vão atrasá-lo. Não se preocupe, o Ju e o Mestre Bay estão com você. O Luo diz que o Mestre Bay proibiu de contar ao Ju sobre a morte do chefe. Se o Ju soubesse, ele tentaria voltar para a aldeia. Eles inventam uma desculpa e vão dormir. Vemos algumas pessoas desconhecidas observando o Luo e o Ken do lado de fora. O King estava sentado com eles e diz que o Luo é o único responsável pela morte do chefe. Na manhã seguinte, nossos heróis vão a um templo. Nesse templo morava um monge velho chamado Jonga. Eles estavam fazendo algo, mas adivinha? Alguém os ataca de novo. Vemos a atacante, cujo nome era Xiu. O Luo já estava acostumado com esses ataques. Vemos outro atacante de casaco preto, que usa a magia no Ken, e o Ken vai para uma dimensão própria, onde ninguém existe, só pincéis. O cara diz: "Esta é a minha dimensão, e só há um jeito de sair. Faça-me dizer o nome do Luo e você estará livre." O Ken está em apuros e tem que usar suas habilidades de rima. O Luo está fugindo para salvar a vida, mas a atacante Shu o ataca e diz: "Você não pode fugir depois de matar o nosso chefe." O Luo tenta se proteger invocando uma espada com seu poder, mas a espada é muito fraca. Ele tenta invocar o poder de novo, mas não funciona. O Luo está apanhando muito da atacante Shu. Ela se aproxima e diz: "Não se preocupe, seus amigos estão apanhando mais do que você." Vemos o Ken ainda controlado pelo cara e o Ju sendo empancadaço pelo King. No presente, a Shu estava prestes a matar o Luo, mas ele sorri, solta a fumaça e foge. Depois, ele tenta lutar, invocando um dragão, mas não consegue. O Luo pensa sobre o pincel da garota. Vemos o Ken ainda preso. Ele usa a inteligência e diz que não tem poemas para rimar. O atacante fica bravo e diz que você não respeita a arte. Você não merece um pincel. E esta era exatamente o plano do Ken. Ele estava irritando-o para que a barreira ficasse mais fraca. E é o que acontece. A barreira fica tão fraca que o Ken quebra ela facilmente. O Ken sai e vê o Luo em péssimo estado. Ele estava lutando, mas não estava morto. A luta é interrompida por uma tempestade e uma criatura enorme aparece. Era muito poderosa, mas lenta para se mover. Parecia que o monstro queria atacar a Shu, mas o pincel pupila do Luo, o pincel amarelo, se move sozinho e salva a Shu do monstro. A Shu pensa que o Luo está tentando fazer alguma coisa com ela e começa a chorar, emocionada. O Luo não entende nada, mas ele percebe que o novo pincel queria salvar a Shu. Os amigos do Luo arriscam a vida e desviam a atenção do monstro. Os atacantes fogem, pensando em se vingar do Luo mais tarde. O monstro tinha ataques de longa distância. O Luo se salva com a barreira mágica que criou. O Ken pede para o Luo ensinar como fazer uma barreira com o pincel. Mas o Luo não tinha a menor ideia, porque o pincel amarelo estava fazendo tudo sozinho. Para fugir do monstro, eles correm, mas voltam para o mesmo lugar. O atacante diz que eles precisam se unir por enquanto.
Ele cria uma barreira e pede para o Luo fundir a barreira dele, mas o Luo não sabe como fazer isso. A Xiu diz que é fácil, que ele só precisa sentir o mana mágico fluindo no sangue. O Luo entende a tempo, e eles conseguem fugir. Depois de estarem em segurança, eles veem que o monstro se transforma num monge e começa a chamar uma pessoa chamada Gia. O assassino de óculos percebe quem ele é. Há muito tempo, havia um rei, e seu discípulo se chamava Kai. Uma vez, o Kai compartilhou algo importante do mestre com uma pessoa chamada Gia. Como o Kai deu algo importante ao Gia, o mestre perdeu a confiança nele. Descobrimos depois que o Gia estava trabalhando para outro imperador e secretamente conseguiu informações do mestre do Kai e o matou. E o que estamos vendo agora é a energia do Kai. Ele está com muita raiva e procurando o Gia. O pincel amarelo do Luo estava apontando para um lugar. Eles acham que se destruírem aquilo, a alma do Kai vai descansar em paz. Mas os assassinos dizem que é perigoso sair e que eles teriam pouco tempo. O Ken diz que pode curá-los se forem feridos. Mas só vou conseguir curar vocês 9 vezes. O Luo, o Ken e a Xiu aceitam o risco e saem da barreira. Assim que saem, são atacados e o Ken tem que curar os dois, e eles ficam com apenas 6 chances. O Luo é atacado de novo, mas a Xiu o salva. Ela se machuca e o Ken a cura de novo. Eles ficam com apenas 3 chances. E assim, o Ken fica com apenas a última chance. Mas a Xiu corajosamente diz que não precisa de mais cura. Lentamente, eles chegam ao seu destino. O Ken usa a última cura na Xiu e ela se recupera completamente. Ela libera todo o seu poder e ataca o monstro. Finalmente, eles destroem o que precisavam. Eles vão para longe, mas o monstro ainda não tinha morrido. Ele estava criando várias formas e enviando energia para a água. Vemos que o fantasma se transforma em um pincel. Todos ficam surpresos quando o pincel azul do Luo começa a falar com o pincel do fantasma. Descobrimos que esse pincel também é um dos 7 duques. O fantasma estava chorando e diz: "Agora posso ir em paz." E desaparece. O assassino queria pegar o pincel de nuvem, mas antes que ele pudesse, o avô da Rong chega, e o assassino congela, pois a Rong também tinha chegado. A Rong diz que ninguém pode levar o pincel, porque os pincéis 7 duques são como irmãos que ficam juntos. E o pincel de nuvem só estava lá porque o Luo tinha o pincel amarelo e o azul. O Luo fica furioso, porque mais uma vez, a Rong e o avô dela tinham usado o Luo. Eles só queriam a ajuda dele para encontrar o pincel de nuvem. O Luo fica tão bravo que ataca o avô da Rong, mas o avô reflete o ataque de volta no Luo. A Rong vai acalmá-lo, mas o avô diz: "Não se preocupe, isso é para o seu próprio bem." Vemos o Luo tirar a mão da Rong de cima dele e dizer: "Não me toque, depois do que você fez, eu não confio mais em você." A Rong e o avô dela vão embora. O King chega e leva os outros 2 assassinos embora, porque o suporte deles estava quebrado. Eles levam o Luo, o Ken e os outros sobre sua custódia. Mais tarde, o King e os outros assassinos estão reunidos. A assassina Shu diz que eles querem investigar o Luo e o Ken para descobrir como os chefes deles morrerem. O King concorda, mas depois fica tenso. Afinal, foi o Ken quem matou o chefe de longe, para que a culpa caísse sobre o Luo, o Ken e o Mestre Bei, e fosse mais fácil pegá-los. O King decide que vai matar o Luo e o Ken, mas ao chegarem lá, o King fica chocado ao ver que a Xiu já estava lá e tinha matado o Luo. Ela disse que estava se vingando pela morte do chefe e que tinha achado algo com ele. Ao ver o objeto, o King diz: "Sim, é o chefe." Mas a Xiu pergunta: "Como você sabe que é o chefe? Você nunca o viu antes?" O King mente e diz que o nome do chefe estava escrito na identificação, mas na verdade era a identificação do Ken. Choque! Infelizmente, uma mentira atrás da outra do King é desvendada. É revelado que Luo e Ken não tinham sido mortos. Eles estavam fingindo para que pudessem expor a verdade do King. Nisso, chega um velho chamado Fê e diz: "Você tem muito o que explicar." O King tenta atacá-los, mas o Fê nocauteia ele. O King está amarrado. O Fê usa uma habilidade para extrair o pincel do King temporariamente para que ele possa fazê-lo dizer a verdade. Como o King se recusava a falar, o Fê teve que usar essa técnica. Ele pergunta: "Quem você realmente é? E para quem trabalha?" O King diz que eles nunca vão saber sobre o mestre dele, porque ele é muito poderoso, e por se recusar a falar, sangue sai da boca dele. Enquanto o processo continua, o Luo e o Ken estão indo embora. A Xiu agradece ao Luo por salvá-lo. O Luo diz que não fez nada, foi o pincel dele. No final, o Fê diz que o mestre do clã deles querem agradecer aos dois. E esse não é outro senão o Li, o chefe da família Azul. O Luo percebe que o primeiro a atacá-lo não foi o Li, mas sim outra pessoa disfarçada de Li. Os dois estão sentados e o Luo pergunta se ele sabe um jeito de separar os 2 pincéis. Infelizmente, o Li não sabe. Ele diz ao Luo para ir a um lugar chamado Nanri. As pessoas lá devem saber de algo, mas tenha cuidado porque são perigosas.
Eles podem fazer experimentos em você e te transformar em uma marionete e pincel. Eles podem te escravizar, e como você tem 2 pincéis, eles certamente se interessarão. Eles são tão perigosos que nem a família Azul e a família Y juntas podem pelotá-los. Alguns dias depois, o Lu, o Lee e o Ken estão na casa da família Azul como hóspedes. Eles estão sendo muito bem tratados. Por alguns dias, eles se divertem, mas depois percebem que a família Azul está prestando muita atenção neles. O Lu recebe uma mensagem do Mestre Bei dizendo que tem informações sobre Nangri e uma boa notícia sobre como separar os 2 pincéis. Mas, o mais importante, ele diz que a família Azul é uma família ruim. Você precisa sair de lá o mais rápido possível. Nisso, a Xiu chega e diz: eu te ajudo a sair, mas em troca você tem que me ajudar a matar os responsáveis pela morte do chefe. Algum tempo depois, naquela mesma noite, eles conseguem escapar. Mas antes de sair, eles veem uma pessoa que não os impede. Mas eles ficam presos em um loop. Toda vez que saíam do portão, voltavam para dentro da mansão. E o responsável era o cara que eles viram. O Ken diz que eles precisam derrotá-lo para sair. Mas, ao atacá-lo, ele se teletransporta de volta. O Lu percebe algo e diz que eles precisam ir em direções diferentes. E eles se separam. O cara poderia ter trocado os 3 de lugar, mas como ele não rastreou o Ken, ele não sabia onde ele estava. E eles conseguem fugir. Todos estão indo para Nangri. O Lu recebe uma ligação do hospital, dizendo que o Mestre Bei está gravemente ferido. O Lu decide ir vê-lo mais tarde. O Ken e a Xiu chegam a Nangri. No caminho, eles encontram um homem morto. Do outro lado, o Lu está no hospital vendo o Mestre Bei. O Mestre Bei recupera a consciência e diz ao Lu que o chefe que morreu era o pai dele. Quando comecei a investigar, descobri que há um traidor entre a família Y e a família Azul, que passa todas as informações da família Y para a família Azul. Eu o segui e eu vi que eles estavam tentando roubar os pincéis mais importantes e poderosos de ambas as famílias. Continuei seguindo e os vi indo para Nangri. Fui pego lá e eles me espancaram. O Lu percebe que o Ken e a Xiu estão em Nangri. Ele liga para o Ken, mas ele não atende. O Lu sai de lá para ir até eles o mais rápido possível. O Ken e a Xiu chegam lá e veem o assassino de óculos e o Mestre Fe lutando contra o Mestre de Nangru. E com o Mestre de Nangru estava o traidor. A Xiu queria pular no meio para ajudar, mas o Ken a impede, dizendo que eles precisam entender a situação primeiro. Nisso, uma marionete de pincel poderosa aparece. A marionete do Mestre de Nangru era tão forte que poderia ter matado o assassino de óculos na hora. Mas o Mestre Fe invoca o pincel, ativa os poderes e em um segundo retira a marionete. Ele percebe que o Mestre de Nangru estava controlando todos os marionetes. O Fe tenta atacá-lo, mas outro marionete de pincel aparece no meio. O Mestre de Nangru aumenta o poder de todos, mas o Fe ainda consegue derrotá-los com facilidade. Mas o próprio Mestre de Nangru entra na briga. Vemos que ele estava prestes a transformar o Fe em uma marionete de pincel, mas a Xiu e o Ken pulam e salvam o Fe. Na luta, o Ken é atacado por um monstro e cai longe. Ele diz: eu só ia curar o Fe, é melhor eu sentar aqui. O Ken e a Xiu percebem que o poder deles é inútil ali. Mas aí, o nosso herói entra em cena. O Lu chega e invoca muitos soldados com os seus poderes. Ele pega o Ken e o cumprimenta com um aperto de mão, como dizendo: não se preocupe, meu amigo, eu cheguei. Junto com um aperto de mão, o Lu dá algo pro Ken. Quando eles iam atacar, o Lu ataca e deixa a Xiu, o Ken e até o Mestre Fe inconscientes. Ele fez um ataque que tiraria a energia deles lentamente e os mataria. Ele disse: eu sei que você veio aqui para separar o seu pincel. O Lu não tinha outra opção, senão aceitar. O Mestre de Nangru diz: me escute com atenção. Mais à frente, você verá uma pequena mansão. Nem todos podem entrar. Há 4 dragões lá dentro e um calígrafo que foi selado com muita dificuldade. Você vai usar o seu pincel amarelo para ter a chance de entrar na mansão. E lá dentro você pode separar os seus pincéis. O Lu concordou e usou o pincel para entrar no lugar. O lugar era lindo e diferente por dentro. Do lado de fora, o Mestre de Nangru diz que quem entra lá volta morto. Quando o Lu se sacrificar, o caminho vai se abrir e nós teremos os pincéis dele. Do outro lado, o Lu está cercado por 4 dragões, mas nenhum o ataca, porque o pincel azul do Lu consegue falar com eles. O calígrafo chega e o Lu fica chocado. O calígrafo o leva para um quarto e dá uma bebida. Ao beber, todos os ferimentos do Lu se curam.
Do outro lado, quem estava com a mão brilhando, o Lua tinha dado algo para ele nas mãos que o fez se recuperar totalmente. O Ken cura o Fi e Exiu e os três voltam a atacar. Do outro lado, o calígrafo diz ao Lua: você tem duas opções. Ou você tira um dos pincéis de dentro de você, ou você ganha um poder para salvá-los. O Lua escolhe a segunda opção. Ao escolher, o Lua ganha uma habilidade super poderosa. Ele sai e derrota todos os inimigos em 1 segundo. Depois, ele pega o mestre de Nanhui e pergunta quem é o mestre dele. Ele diz que o nome do mestre é Anzong, e assim que ele diz o nome, é morto pelo próprio mestre. O Lua se lembra de que seu professor também tinha mencionado esse nome. O sol nasce e o Lua pensa no que fazer a seguir. E com isso, o nosso anime finalmente chega ao fim da primeira temporada. E se você chegou até aqui, comentar a palavra parte 2, que eu vou te dar no coração. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Até a próxima. Rebobina se despede.